Muito bem, queridos. Quero convidar-nos a nós novamente abrirmos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos chegar à nossa terceira mensagem, quando encerraremos o capítulo número 1. As duas mensagens anteriores estão online, você pode conferir, e vão dar a você um panorama inicial desses primeiros movimentos, primeiros dias na Igreja do Senhor, a qual, na verdade, neste momento não é ainda igreja. É de praticamente unanimidade dos comentaristas, teólogos, etc., que a igreja se configura a partir do próximo capítulo, quando o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Jesus, o povo que seria chamado igreja. Quero convidar você a nós lermos hoje do versículo 12 até o versículo 26. E nós vamos ler à medida que caminharmos neste texto, à medida que caminharmos na nossa exposição. E nesse livro, meus irmãos, de Atos, que nós já temos examinado há 2 semanas, o tema geral do livro, o tema de todo o livro, não apenas desta mensagem, é o seguinte: apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Agora há pouco, no momento missionário, nós vimos esse testemunho de um pastor, de um irmão iraniano, ex-muçulmano, e a sua luta, inclusive aprisionamento por causa do Evangelho. Por que eu estou destacando isso? É uma demonstração, meus irmãos, de que nós continuamos os dias de Atos. Nós continuamos a mesma luta que os nossos irmãos experimentavam no primeiro século. É verdade. Aqui no Brasil, nós não podemos nem reclamar de absolutamente nada, porque experimentamos o que eu costumo chamar de uma liberdade absurda, exagerada até. Mas a Igreja do Senhor não é apenas a Igreja brasileira. A Igreja do Senhor está por todo mundo, e parte do corpo de Cristo está experimentando esta oposição. Porém, o Evangelho continua avançando. Mas é bom destacar também, meus irmãos, que apesar de não termos a mesma perseguição que este irmão exemplifica lá no Irã, a verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho, sim, está recebendo oposição mesmo no nosso país. Nós estamos passando dias em que está para se definir ou não uma postura da legislação brasileira em que apenas ter uma opinião será classificado como crime. Espero que os irmãos saibam o caminho da penitenciária para me visitar. Então, meus irmãos, não obstante, quaisquer que sejam as colocações da lei ou não, não deixaremos de falar aquilo que a palavra de Deus fala, em amor, mas em verdade também. Então, nas 2 semanas anteriores, nós aprendemos sobre a introdução que Lucas dá a este livro. Lucas é o autor. A introdução de Atos, você vê o espelho dela na introdução do Evangelho de Lucas, porque ambos os livros foram escritos para o mesmo homem, um homem de nome Teófilo. E depois vimos a despedida de Jesus ao deixar os discípulos e voltar para a presença do Pai. E como eu disse, caso você tenha perdido essas mensagens, ambas estão disponíveis online. Hoje, a comunidade da fé, a qual, como eu disse, ainda não é igreja, aguarda o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, que Jesus falou na semana passada. Ela estará reunida, portanto, para resolver algumas questões do grupo, da comunidade da fé, enquanto aguardam o que o Senhor prometeu e obedecendo a ordem de permanecer em Jerusalém. A mensagem de hoje, irmãos, vai nos ensinar a seguinte grande ideia, a lição maior da mensagem de hoje. O progresso da igreja está em fazer a sua parte, enquanto aguarda o Senhor fazer a dele. O progresso da igreja está em fazer a sua parte, enquanto ela, a igreja, aguarda o Senhor fazer a dele. Há, meus irmãos, uma certa simbiose, um certo, por que não usar o termo, sinergismo, em que Deus deu determinadas ordens a nós, igreja, Deus deu determinadas orientações para nós fazermos,
porque há uma outra parte que só ele pode fazer. No nosso contexto, esta parte era o derramamento do Espírito Santo. Agora, a igreja, a ela não cabia ficar tomando sorvete na praça, pensando na morte da bezerra ou sei lá o quê, sem fazer absolutamente nada durante os dias até o cumprimento da promessa do Senhor. É bom destacar que a igreja não tinha a mínima ideia de quanto tempo isso duraria. Nós sabemos, levou apenas 10 dias. Jesus fica, depois da ressurreição, 40 dias com os discípulos, ensinando-os acerca do reino de Deus. Está lá no comecinho do livro de Atos. Depois ele volta à presença de Deus, à presença do Pai. E então passa-se 10 dias e chega o dia da festa de Pentecostes, uma festa judaica. E ali acontece o que vamos ver na semana que vem, o derramamento do Espírito Santo. No nosso texto de hoje, meus irmãos, nós vamos começar nos versículos 12, 13 e 14, verificando a primeira lição da mensagem de hoje. O progresso da igreja continua em dependente oração. O progresso da igreja continua em dependente oração. Quero convidar você a abrir a sua boca bem grande, soltar os seus pulmões e nós lermos como a palavra de Deus merece. Amém? Com expressão. Vamos lá? Diz assim, versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos. Desculpe, irmãos, me empolguei, é só até o versículo 14. Eu vi que vocês pararam e eu reparei que eu me empolguei. De qualquer maneira, meus irmãos, nesse primeiro momento, sem uma percepção clara daquilo que deveriam fazer, a não ser a obediência à ordem do Senhor, que permanecesse em Jerusalém, esperando a promessa do Pai, o que eles fazem? Eles voltam ao básico. Depois de 3 anos andando com Cristo, mais os 40 dias depois da sua ressurreição, aparentemente uma grande lição e um grande exemplo marcaram a vida dos discípulos. Qual é isso? A necessidade de oração. Deixa eu exemplificar, meus irmãos, o que eu quero dizer, porque parece óbvio, porque muitas vezes nós esquecemos que oração não é reza. A oração não é um exercício de queda de braço com Deus. A oração é diálogo. Ora, como é que você estreita, como é que você aproxima a amizade com alguém, o relacionamento com alguém? Você conversa. A não ser nos anos muito anteriores, onde às vezes as pessoas se conheciam literalmente no dia do casamento, cada rapaz aqui precisa tomar coragem e chegar, conversar com a moça. Entendeu, Arthur? A dica? Sobrou para ele porque era o rapaz que estava olhando mais atentamente, ansioso. O camarada que não sabe abrir a boca para conversar, vai para o final da fila, amigo. Brincadeiras à parte, meus irmãos, todo relacionamento é baseado em comunicação. Se não aprendemos a nos comunicar, vai dar PT, vai dar perda total, porque vai ter problema no relacionamento, porque não se está se expressando como se deveria. Inclusive, trago aqui uma reclamação geral, não é sempre o caso, mas das mulheres. A maioria dos homens tem dificuldade de se expressar, de falar, de abrir o coração. Dá uns grunhidos meio neandertaleses e acaba não falando daquilo que realmente está pensando, está. Mas não vamos falar aqui sobre o tipo de relacionamento que eu falei, nós vamos falar sobre oração. Bem, a igreja não tem mais Jesus. Gente, 40 dias, bem, os 3 anos é claro, mas 40 dias com o Senhor ressurreto deve ter sido algo incrível, incomparável. Eu fico pensando, meus irmãos, se eu fosse um dos discípulos, todo dia eu chegava lá e dava uma cutucada para ver, é de verdade, Ele está aqui. Porque, meus irmãos,
Se você já assistiu, por exemplo, o filme A Ressurreição, ou mesmo A Paixão de Cristo, eles não exageram. O crucificado ficava disforme. Ele ficava sem possibilidade de reconhecimento, porque ele era castigado de verdade. E ali estava aquele homem, que da cruz trouxe o que apenas? As marcas nos pulsos. A marca no lado e a marca nos pés. De resto, era o mesmo Senhor que andara com eles 3 anos. Então agora, nesses 10 dias, eles não têm mais a presença do Senhor. Então eles se voltam para a oração, para a necessidade da oração, neste hiato de 10 dias, que eles não sabiam que eram 10 dias. E se fosse 10 meses? Eles se voltam ao básico, para a comunhão com o Senhor. É incrível, meus irmãos, que em tempos de ociosidade, nós raramente recorremos à oração. Quer ver só? Lembra das últimas férias que você teve? Para alguns é agora, está acabando ou já acabou. Via de regra, você teve de 4 a 8 horas a mais de ociosidade. Você não tinha que estudar 4 horas por dia ou você não tinha que trabalhar 8 horas por dia. Quanto disso foi investido por mim ou por você em oração? Porque geralmente nós temos a desculpa, né? Eu queria orar mais, mas eu não tenho tempo. Os discípulos, meus irmãos, estavam uma certa compartilhar de um alojamento, alguma coisa assim, com medo em parte dos judeus. E aqui eles separaram um tempo para orar e estar na presença de Deus. O contrário do que nós já geralmente fazemos. Talvez até saudosos, como eu falei, da companhia de Jesus. E especialmente desse Jesus ressurreto. O fato é, meus irmãos, que logo depois de receber a ordem de Jesus, eles imediatamente a obedecem. Retornam do Monte das Oliveiras para Jerusalém, o lugar ordenado por Jesus. E depois de mencionar o nome dos 11 apóstolos restantes, no nosso texto, né? Porque Judas Iscariotes morreu, é claro, Lucas menciona que também estava nesse grupo de oração algumas mulheres, entre eles Maria, a mãe terrena de Jesus, e o detalhe do final, e os irmãos dele. Aqueles mesmos que não creram nele durante o seu ministério terreno, confirmando aquilo que os livros de história nos dizem. Os irmãos de Jesus se convertem após a sua ressurreição. Na sua Bíblia, tem 2 livros que foram escritos por meio irmão de Jesus. O livro de Judas e o livro de Tiago. Assim, meus irmãos, esse grupo de oração está ali mantendo o hábito de orar. Praticamente, irmãos, todo cristão a quem você perguntar e perguntar se ele está satisfeito com a sua vida de oração, via de regra, a sua resposta vai ser claro que não. Eu já tentei. Em uma outra ocasião em que eu ia pregar sobre oração, eu mandei uma mensagem para cerca de 20 ou 30 pessoas. Desculpa, meu irmão, eu estou fazendo uma pesquisa simples e é uma pergunta objetiva. Você está satisfeito com a sua vida de oração? Todas as respostas vieram de forma negativa. Todos disseram, eu não estou satisfeito. Eu tenho certeza que se eu fizesse a mesma pesquisa, ela votaria igual. Agora, o grande mistério, meus irmãos, é, então, por que você não faz algo para mudar esta situação? Não é verdade? Porque quando algo, meus irmãos, estou insatisfeito com algo, estou desconfortável com algo, eu quero produzir mudança para aquele problema. Então, se você hoje se junta a mim e diz, eu não estou satisfeito com a minha vida de oração, a pergunta fica, o que está lhe impedindo de mudar essa situação? Qual seria a sua resposta? Creio, meus irmãos, que os discípulos conseguiram aprender lições práticas com Jesus para que eles não entrassem na estatística dos deficientes de oração. Quais são algumas lições, algumas dicas que Jesus deixou? Primeiro, eles aprenderam o ensino de Jesus sobre oração. Na nossa sexta-feira, nós estamos caminhando em Lucas capítulo 11, que começa com uma versão menor do chamado Pai Nosso, e depois tem vários ensinos sobre oração. Esses ensinos foram aprendidos pelos discípulos. Mas aprendidos também, meus irmãos, porque eles viam o correspondente na vida de Jesus. Ele falava sobre oração, ensinava sobre oração e vivia isso. Não obstante, mesmo que fosse apenas um ensino sem a vivência ao lado para comprovar que aquele que estava ensinando era um homem de oração, isso deveria marcar a nossa vida.
Sabe por quê? Eu me lembro, meus irmãos, que quando o pastor Wilson Porte esteve aqui, ele pregou na nossa Conferência Teológica Sola Escritura, acho que foi a 4ª conferência, se eu não me engano, e no domingo, como é costume, o preletor veio pregar no nosso culto. Pouco tempo antes, meus irmãos, eu tinha encerrado, eu acredito, ou começado, não lembro bem, a exposição de Marcos. Lembra disso? Ou começado ou encerrado, não lembro. E eu tinha passado pouco tempo antes pelo mesmo texto de oração que o Wilson Porte escolheu. Ele não sabia. Quando ele anunciou o texto, eu falei, não existem coincidências. Em um breve espaço de tempo, Deus trouxe o mesmo texto 2 vezes para falar as mesmas verdades para a comunidade batista videira. A verdade é que nós precisamos aprender mais sobre vida e prática de oração. Uma segunda dica, meus irmãos, uma segunda lição que eu acredito que os discípulos pegaram na vida de Jesus é o seguinte: entenderam a sua limitação, a ver o Messias que era ilimitado, buscando a oração. Os discípulos aprenderam sobre a sua limitação ao ver aquele que era ilimitado recorrer à oração. Já parou para pensar nisso? O próprio Deus encarnado, em uma lição de sacudir o nosso cérebro sobre Trindade, diz o texto em Lucas, em Marcos e diversos outros, que ele se afastava para estar com o Pai. Gostamos de estar com o nosso Pai? Gostamos de gastar tempo na sua presença? Gostamos de ter um tempo com Ele que não seja apenas uma enorme lista de pedidos? Você já reparou, meus irmãos, como que com o passar dos anos, você pode comparar como os seus filhos eram quando eram pequenos, quando eram jovens e adolescentes, e talvez anos depois de casado? Então, se eu for hoje ao Rio de Janeiro visitar meus pais, visitar meu pai, eu não vou dar bom dia, boa tarde para eles e dizer assim, pai, então, estou precisando disso, estou precisando daquilo, já comprou aquele negócio? Já marcou isso. Nós vamos sentar e vamos ter 2 conversas como 2 homens. Eu me sustento, eu não tenho mais necessidade nenhuma, um centavo do meu pai. Agora, volta no tempo quando eu era aquela criança absolutamente linda. Estou rindo de quê? Aquela coisa maravilhosa de Deus, assim. Papai isso, papai aquilo, papai me dá, até as 2 sanguessugas lá de Eclesiastes, né? Me dá. Porque eu era uma criança, você era uma criança. É uma relação de tanta dependência. Ou você já viu por acaso uma criança de 3, 4 anos? Ô papai, como é que você está? Como foi o trabalho hoje? Já viu isso? Não, né? E aí, papai, conseguiu fechar aquele contrato? Como é que está lá aquele problema com o seu chefe? A criança pode até ter ouvido dos problemas do pai pela casa, mas, meu amigo, ela não está nem aí. Ela quer saber que aqui tem que estar cheio, aqui tem que estar coberto e vamos brincar de quê? Será que até hoje, meus irmãos, eu sou assim com meu Deus? Ele só serve quando eu preciso de alguma coisa? Ele só serve quando eu tenho que fazer a minha lista de pedidos? Nesta semana, 2 semanas na verdade, nosso devocional, vocês viram a palavra de Deus sendo exemplificada na vida de personagens da história da igreja. Agostinho de Hipona ensinou sobre a oração. Na oração, as palavras servem para nos estimular e nos fazer compreender melhor o que pedimos. Não pensemos que são necessárias para informar o Senhor ou forçar a sua vontade. Quando dizemos, santificado seja o teu nome, estimulamos a nós mesmos a desejar que o nome de Deus, que é sempre santo em si mesmo, seja também honrado como santo entre os homens e nunca desprezado. E isto não é para benefício de Deus, mas para o nosso benefício. Já reparou? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Meus amados, Deus não vai ser mais santo do que já era. Quando eu oro isso, é o que Agostinho está falando, eu estou lembrando a mim mesmo. Eu estou vivendo à altura do santo Deus com quem eu vivo.
É isso que a oração serve, para nos lembrar do caráter, da pessoa de Deus, muito mais do que lembrar qualquer coisa a Deus. Charles Spurgeon disse certa vez, em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas, enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Já falei e vou repetir várias vezes. A reunião de oração tem sido a maior vitória de Satanás nas igrejas evangélicas. Pode sair, a nossa sexta-feira, quarta-feira que vem, saia pela cidade. Selecione 10, 15, 20 endereços de igreja. Anote quantos carros você vê na porta. No domingo seguinte eu lhe dispenso, vá lá e volte. Aí você vai fazer o contraste. E você vai ver quantos carros você vai ver no domingo. Parece, meus irmãos, que a oração não nos anima, não nos estimula, não nos atrai. William Tyndale, lemos essa semana sobre ele também, perdeu a vida por traduzir a Bíblia para o idioma inglês, disse, a oração é o anseio pelas promessas de Deus. A oração é o anseio pelas promessas de Deus. Ele mesmo terminou sua vida em uma oração, enquanto estava sendo martirizado. A última palavra, a última oração de William Tyndale foi, Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. 2 anos depois, a Bíblia foi autorizada a ser traduzida em inglês. Ponto aqui, meus irmãos, é que a igreja primitiva já pavimenta no primeiro capítulo de Atos aquilo que vai se tornar, e nós vamos ver isso ao longo do livro, uma marca da igreja primitiva. Precisa, meu amado, ser uma marca da nossa igreja. Eu louvo a Deus se você tem uma vida em casa, uma tremenda vida de oração. Glórias e glórias a Deus por isso. Mas existe, amados, uma dimensão em que a igreja precisa estar reunida em oração. Se isso não fosse assim, o texto que nós lemos era, então, Pedro e Tiago e Bartolomeu e Maria, vindo com seus filhos, vieram dos seus momentos de oração para se reunir, tarará, tarará. E não é isso que nós lemos no texto. Eles vêm para orar. Eles vêm para buscar o Senhor ali. Portanto, o progresso da igreja continua em independente oração. Nosso texto vai continuar, meus irmãos, do capítulo 15, versículo 15 até o versículo 20. Nós temos nossa segunda sessão de hoje. Quero convidar você a ler comigo. Diz assim a palavra do Senhor, com expressão. Vamos lá? Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Acho que a pronúncia certa seria Acéldama, porque não tem acento na proparoxítona. Muito bem, meus irmãos, em segundo lugar, a palavra de Deus ensina que o progresso da igreja continua na constatação do cumprimento da palavra. Oração e agora, de novo, a marca da igreja centrada na palavra. O cumprimento da palavra estava pavimentando o entendimento desse momento de transição, de início para a igreja em Jerusalém. Pedro, o cabeça, o líder do colégio apostólico, se levanta e toma a palavra para expor, digamos assim, a ordem do dia. Havia um problema a ser resolvido. O lugar de Judas Iscariotes, é claro, precisava ser preenchido. É bom você sempre lembrar, meus irmãos, que Judas não existe apenas o Iscariotes, certo? O meio-irmão de Jesus era Judas, o outro Judas, Tadeu, era outro apóstolo, enfim. Havia a compreensão por parte dos apóstolos de que o número 12 não fora escolhido de maneira aleatória antes por Jesus. Havia uma razão. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos da igreja. Assim, a 12ª posição precisava ser preenchida.
Apesar de haver muito mais discípulos, nessa ocasião estavam reunidos, diz o texto, apenas 120 pessoas. Isto é, uma assembleia um pouco menor do que normalmente nós temos nos nossos cultos de noite. Nem todos eram homens, haviam mulheres ali no meio também. Mas dentre esses, meus irmãos, havia a necessidade de escolher aquele que substituiria o 12º apóstolo. No verso 16, a menção de Pedro ao Antigo Testamento mostra a sua elevada visão das Escrituras. Os salmos foram inspirados pelo Espírito Santo, falando através da boca de Davi. A avaliação de Pedro é que a Escritura tinha que ser cumprida. A expressão que ele usa era necessário. Essa expressão, meus irmãos, que é uma palavrinha só em grego, dei, essa palavrinha, meus irmãos, significa uma necessidade lógica e até mesmo uma necessidade divina de que aquilo acontecesse. E assim é com toda a promessa do Antigo Testamento. Nenhuma das suas preciosas promessas cairá por terra. Absolutamente tudo o que o Senhor prometeu no Antigo Testamento ou já se cumpriu ou se cumprirá na volta de Cristo. A ideia aqui, meus irmãos, é que a identidade do Messias era comprovada pelo cumprimento das Escrituras em tudo aquilo que elas afirmaram do Messias. Ou seja, quando a palavra de Deus profetizava alguma coisa, e isso acontecia, era uma confirmação de que Jesus era quem ele realmente dizia ser. Tanto isso é verdade que se você ler o Evangelho de Mateus, na sua leitura anual, eventualmente você vai chegar lá, você vai reparar que o Evangelho de Mateus tem uma expressãozinha bem característica. Como disse o profeta, várias e várias vezes Mateus fala isso. Sabe por quê? Porque Mateus escreveu, o público-alvo dele era exatamente os judeus. E ele usa a literatura judaica, o Antigo Testamento, para comprovar que aquele jovem de 30 e poucos anos que fora crucificado não era qualquer jovem, não era qualquer homem, mas era o Messias prometido de Israel. Nesse caso, Pedro disse que Davi profetizou sobre Judas. Mas, meus irmãos, se você fizer uma busca no Antigo Testamento, você vai encontrar o nome Judas? Não. Muito menos Judas Iscariote. Não vai encontrar em nenhum lugar do Antigo Testamento isso sendo mencionado por Davi. Porém, nos Salmos, o Messias, ele é antecipado como o rei ideal. Davi foi, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, o rei mais importante de Israel. Porém, ele mesmo reconhecia que haveria um que ele chamaria de Senhor. E ele estaria acima e seria o rei que estaria sobre o trono de Israel para todo sempre. E este é Jesus, o Messias. Então, os salmos, meus irmãos, antecipavam esse rei ideal. Porém, portanto, os salmos reais, que falavam sobre o rei de Israel, muitas vezes antecipavam fatos sobre a vida do Cristo, do Messias. Da mesma forma, os inimigos do salmista tornaram-se os inimigos do Messias. Depois de falar sobre a morte de Judas, Pedro menciona como ele foi predito nos Salmos 69, versículo 25, está aí na sua Bíblia, citado por Pedro, Salmo 109, versículo 8, como o verso 20 afirma. Ambos os salmos são salmos imprecatórios reais. O que é isso? É o rei pedindo que Deus se levante contra os seus inimigos. E Pedro aplica isso à vida de Jesus. Mas veja bem, não são só esses não. O Salmo 22, versículo 1, por exemplo, você lê assim: meu Deus, por que me abandonaste? Você lembra disso em algum outro lugar? Jesus falou isso na cruz. Salmo 22 é um salmo messiânico. Mais um, Salmo 41, versículo 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Essa passagem se cumpre aonde? Na última ceia, quando Judas pega o pão e molha, comendo junto com Jesus. Qual a importância, meus irmãos, disso? É importante, amados, que vez após vez, e você não vai ouvir nada novo agora, nós sejamos lembrados que este livro é a base desta igreja. Deveria ser a base de qualquer igreja. Se você pegar
a declaração doutrinária, a confissão de fé, pouco importa o nome, de qualquer denominação, a nossa, por exemplo, você provavelmente vai encontrar uma expressão dizendo que nós cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. No papel isso é lindo. Na prática, a teoria é outra. Por que eu sei disso? Porque muitas das denominações que afirmaram isso durante décadas, durante séculos, hoje estão contradizendo aquilo que afirmavam. Uma denominação presbiteriana liberal, não tem nada a ver com as igrejas presbiterianas que temos aqui na cidade, tem apenas o mesmo nome. Há um tempo atrás pediu os direitos para usar uma música de um casal de cantores e compositores americanos. Eles falaram assim, sem problema, pode usar no seu inário. Ah, mas nós queremos mudar a letra. Mas mudar a letra por quê? Porque se você lembrar Só em Jesus confiarei, em inglês, in Christ alone, tem uma parte que diz que Deus a sua ira satisfez. Lembra disso? Na cruz, Deus a sua ira satisfez. Essa denominação liberal disse, Deus é amor, Deus não tem ira. Eu era criança pequena lá na Ilha do Governador e eu já conhecia João capítulo 3. Aquele que tem o filho, tem a vida. Aquele que não tem o filho, não tem a vida. Mas o que, irmãos? A ira de Deus sobre ele permanece. É essa mania do politicamente correto que algumas igrejas querem ter. E assim, pouco importa se no papel está escrito que esta é a regra de fé e prática, porque na prática não é. E assim vai, meus irmãos. Relações de casamento, relações entre os sexos, relações de tudo são regidas por esta palavra. Mesmo, amados, nos textos mais difíceis de Levítico e de Números, pelos quais eu espero que você já esteja passando na sua leitura anual, existem princípios, existem lições que podem ser retiradas. Para lembrar de novo do nosso querido irmão Wilson Porte, que esteve conosco, vocês lembram daquela EBD que tivemos com ele, em que ele fez um panorama do livro de Levítico que destacou a santidade de Deus? Que banquete! Esta é a nossa 11ª exposição. Eu não acredito que durante o curso da minha vida eu teria a oportunidade de pregar nos 66 livros da Bíblia e um dia teria que voltar a um que eu já tenha pregado. Mas se assim eu fizesse, e eu voltasse a uma exposição que já fiz, com absoluta certeza eu não quero consultar nada do que eu estudei, quero começar de novo, porque este livro não tem fundo, não tem fim. Assim é, irmãos, a sabedoria de Deus. Vamos lembrar do nosso irmão iraniano? Ganhou uma Bíblia, o Novo Testamento, e lia a Bíblia por horas. Sou capaz de assistir um jogo de futebol por horas, mais um capítulo da minha série por horas, ou qualquer outra coisa que eu gosto de fazer por horas. Mas estes pescadores, e aqui não vai nenhum demérito, irmãos, mas eram pescadores. Ninguém está falando aqui, meus irmãos, de um Esdras, um escriba. Esdras, no Antigo Testamento, tinha por obrigação de ofício conhecer o Antigo Testamento de cor e salteado. Nós estamos falando de pescadores. Sabem citar o Antigo Testamento como cumprimento de profecia de cor. Precisamos, irmãos, pouco importa se você já acha que está em uma igreja que zela pela palavra, que prega boa doutrina, teologia, pouco importa, não é suficiente, nunca será suficiente. Nós nunca vamos chegar em algum patamar, se é que tal patamar existe, em que possamos dizer, ou que você possa dizer, ou eu, já estamos aqui, né? Não é nem mais na primeira divisão, Deus nos livre, nos guarde, nos proíba, nos castigue de tais pensamentos. O que precisamos, meus irmãos, é ver o cumprimento da palavra na vida da nossa igreja, na transformação de vidas, o evangelho se cumprindo, na restauração de relacionamentos e de vidas, a palavra de Deus se cumprindo. É isso que nós precisamos, e para tanto, precisamos conhecê-la cada vez mais. Eu quero terminar com um último exemplo pessoal. Eu tive um professor no seminário, ele ainda é vivo, já está aposentado, mora nos Estados Unidos, numa casinha linda, botaram uma foto no Facebook do inverno lá,
só dava para perceber o contorno da casa, neve para tudo quanto é lado. Mas o seu Davi está lá morando, curtindo a sua merecida aposentadoria, ajudando algumas universidades cristãs da região e etc. E ele dava para nós, irmãos, esta aula chamada Orientação para a Vida Cristã. Depois foi chamada de Ética Cristã, não sei qual nome tinha depois, mas o que eu quero destacar aqui é que aquele homem ensinava a Bíblia, meus irmãos, e nós saímos da sala de aula sempre assim. Da onde ele tira isso? Porque, meus irmãos, ele ia para cá, ia para lá, ia para cá, não dava tempo de abrir a quantidade absurda de versículos que ele tinha decorado e como ele conseguia relacionar um versículo no seu contexto. Não era texto fora de contexto, não. No seu contexto, com o assunto que nós estávamos tratando, que era a orientação para a vida cristã. Era perdão, consciência, comunicação e diversas situações assim. Um conselheiro bíblico, um conselheiro cristão de mão cheia. Por quê? Era alguém conhecedor da palavra. Aliás, você quer ajudar a gente? Não há curso universitário que vai lhe capacitar. Apenas, meus irmãos, o conhecimento profundo, contínuo da palavra de Deus pode nos capacitar, pela ajuda, claro, óbvio, do Espírito Santo, a ajudar outras pessoas nas suas lutas, nas suas dificuldades. O progresso da igreja continua em dependente oração. Continua na constatação do cumprimento da palavra. Nosso último trecho, meus irmãos, vai do versículo 21 até o versículo 26, que eu quero convidar você a nós lermos juntos. Diz assim a palavra do Senhor, vamos lá? Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Em último lugar, meus irmãos, o progresso da igreja continua na reparação das perdas no ministério. Na reparação das perdas no ministério. E a perda em questão, meus irmãos, do nosso texto, é claro, se refere à falta da presença de Judas Iscariotes. Como praticamente todos nós sabemos, irmão, eu espero que você saiba, Judas foi aquele que traiu a Jesus, entregando nas mãos do Sinédrio. Existem muitas teorias do porquê que Judas era necessário. Alguns acham que ele foi apenas um informante para dizer aonde ou quando Jesus estaria em um lugar separado, sem as multidões, aonde uma ação dos guardas do templo não fosse repelida pelas multidões. Mas há outros que acreditam, meus irmãos, que Jesus, diferente daquele bonitão do filme, era uma pessoa extremamente comum. Difícil até de diferenciar de outros. Ele não usava uma roupa especial. Nos filmes ele sempre usa, né? Ele não tinha uma aparência distinta. Ele era mais um dentre os 13. Os 12 apóstolos e ele. Era difícil de dizer, Jesus, quem é ele mesmo? E Judas, então, teria um papel de levar os guardas e mostrar, e ele faz isso como, irmãos? Com um beijo. E mostrar quem era Jesus. Assim, no nosso texto, Pedro diz novamente, Dei, é necessário. Usando, como eu disse, a mesma palavra lá do verso 16. Era tanto uma necessidade lógica como uma ordenação divina, uma necessidade divina que assim acontecesse. Assim, tal como o cumprimento da Escritura, versículo 16, era necessário, também é necessário que o colégio apostólico retorne ao número original escolhido pelo Senhor. A forma como eles escolheram, irmãos, fazer isso foi uma forma simples, indicação e sorteio. Essa prática do sorteio provavelmente está baseada em Provérbios capítulo 16, versículo 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Todo mês nós experimentamos isso.
Temos um sorteio do qual participamos no nosso consórcio, que a igreja assumiu, e assim esperamos pela vontade do Senhor, não pela vontade dos homens, nem pela mera sorte ou acaso, para que Deus, como diz o versículo 33, a decisão vem do Senhor. Essa é a última vez, meus irmãos, que tal prática é usada, tal ferramenta é usada para fazer uma escolha. Em todo o resto do Novo Testamento, todas as demais vezes, acontecia a indicação e ou a escolha da liderança. Ou a liderança apontava o que iria ser feito, ou quem iria fazer, ou havia a indicação e depois a votação da Assembleia, e essa se transformou a prática da igreja, certo? Existe aqui, meus irmãos, um equilíbrio entre aquilo que a liderança decidia, o presbitério, e aquilo que a igreja participava indicando e votando. Nunca mais se usou esse método do capítulo 1 de Atos. Mais importante do que como foi feito, é o que os 11 apóstolos fazem no final desse capítulo e como isso aponta para o fato de que os planos de Deus não podem ser parados e não podem ser impedidos. Nem mesmo, amados, pela mais impensável das circunstâncias, isto é, alguém ousar trair o Senhor da vida, o Messias, aquele que ele deveria proteger. Nem isso, meus irmãos, atrapalhou em nada. A obra de Deus continua. Aliás, o papel de Judas foi profetizado no Antigo Testamento, como nós já vimos nos versículos citados por Pedro. O papel de Judas também foi predito pelo próprio Jesus. E mais ainda, meus irmãos, foi planejado por Deus. Vamos adiante um pouquinho. Em Atos capítulo 4, versículo 27 e 28, há uma oração. E eu acredito que Pedro está fazendo esta oração. E olha o que eles falam, irmãos. Atos 4, 27 e 28. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Agora ouça o versículo 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. O Senhor nunca foi vítima de coisa alguma. A versão revista atualizada ainda diz: fizeram ou para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Você pode espernear, você pode reclamar, mas a predeterminação e a predestinação estão em toda a Bíblia. Você não pode simplesmente, meu irmão, porque não gosta de uma noção, de um termo, pular aquilo nas Escrituras. O nosso Deus é soberano, como diz o salmista. Onde está o seu Deus? Qual a resposta? O meu Deus está no céu e faz tudo conforme lhe agrada. Inclusive, ele estava por trás de tudo aquilo que transcorreu na semana da paixão de Cristo. O nosso Senhor nunca foi vítima de coisa alguma. Satanás nunca orquestrou. Na verdade, a morte de Cristo na cruz foi a derrota final de Satanás. Se ele quisesse fazer alguma coisa, o que ele queria era impedir que Jesus chegasse até a cruz. Mas ele chega porque esse era o plano, como diz, que a mão do Senhor, o propósito, a vontade, o poder do Senhor haviam pré-determinado. Mas por causa disso, meus irmãos, o lugar precisa ser preenchido. Qual é a condição? O versículo 21 traz qual é a condição para que essa pessoa concorresse a esta posição. A condição é que ele estivesse presente desde o começo, no batismo de João Batista, até a ascensão de Cristo. Presente significa ele participou dos ensinos, com exceção, é claro, daqueles momentos em que o Senhor separava os 12 e os ensinava à parte. Em todos os momentos, aqueles que seriam indicados precisavam estar lá. Ou seja, aquele apóstolo da televisão estava lá? Aquele apóstolo do livro que você viu em determinada livraria evangélica estava lá? Apóstolo bom é apóstolo morto. Os verdadeiros apóstolos cessam no primeiro século com a morte do ancião João. Não existe apóstolo depois da morte de João, nenhum outro. O versículo acaba, versículo 21, encerra a discussão. Para participar do apostolado, você precisava ser testemunha da ressurreição. Pastor, e Paulo? Foi testemunha da ressurreição?
No caminho de Damasco, ele viu o Senhor ressurreto. Inclusive, em Atenas, se você lembra bem, Paulo vai dizer e vai pregar sobre o Senhor ressurreto e vai pregar sobre a ressurreição. Pois bem, eu nunca vi o Senhor ressurreto, não posso ser apóstolo. E Deus me livre, nem quero. Tenho temor de Deus para querer tal posição que nunca me foi nem sequer sujeitada. Assim, meus irmãos, enquanto a igreja deve perceber suas perdas no ministério e repor essas perdas, Deus sempre é aquele que determina como isso deve ser feito. Então há uma perda, mas há uma regra, não é de qualquer maneira, é assim que vocês vão fazer. Não era qualquer um que poderia preencher a vaga apostólica, havia critérios, e esses critérios, é claro, eles haviam recebido do Senhor. Hoje em dia, meus irmãos, nós não temos vagas apostólicas, como eu acabei de dizer. Não temos essas mesmas ocupações, mas temos sim muitas vagas, muitas necessidades na obra do Senhor. Porém, pode se tornar, amados, um erro comum de muita gente, muitas igrejas, em sermos apressados em indicar e colocar pessoas em posições que elas não têm condição nenhuma de executar. Com as redes sociais, vira e mexe, eu recebo mensagens de pessoas confusas com aquilo que estão vivenciando em suas igrejas. E de vez em quando, meus irmãos, vêm as coisas mais absurdas. Por que isso acontece, amados? Às vezes são gente até mesmo bem intencionada, mas sem preparo algum. Quando Paulo orienta Timóteo sobre o seu trabalho na cidade de Éfeso, o que ele diz para Timóteo? Não imponhas a mão precipitadamente. Mais adiante ele vai dizer que o presbítero, o obreiro, ele não pode ser neófito. E aí depois vem uma advertência, para que não caia na mesma condenação de Satanás. O que é? Em bom português moderno, subiu para a cabeça. Há a compreensão, meus irmãos, quer seja um pastor, um missionário, um presbítero, o líder de um ministério, para trabalhar a obra de Deus, aprenda, você é servo. Não há holofote, não há destaque. Usamos a palavra líder com muita restrição de significado e de preferência hifenizada. Líder, hífen, servo. Há hierarquia? Há. Mas a hierarquia nunca deveria ser, meus irmãos, na igreja do Senhor, lugar de destaque. Deveria ser a compreensão de maior responsabilidade. Então, meus irmãos, eu fui muito abençoado por ter convivido com líderes que eram muito humildes. E aprender com eles quem é o verdadeiro astro disso aqui que nós estamos fazendo. A propósito, é Jesus. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. É tudo a respeito dEle. Como que alguém, meus irmãos, pode pegar a sua foto, geralmente acompanhada da esposa, e botar na frente do prédio da sua igreja? Como se aquilo fosse algum tipo de referencial. Como que alguém pode colocar no ministério fulano de tal, e assim por diante. Mesmo em nosso meio, meus irmãos, mais conservador, reformado, temos que tomar muito cuidado com uma certa idolatria que alguns assumem sobre alguns homens. O que nem sempre é culpa, a maioria das vezes não é culpa desses homens, é culpa daqueles que os veem de uma maneira ou de uma ótica totalmente equivocada. Muitos dos pregadores e escritores que nós mencionamos tantas vezes, claro, vivos hoje, eu já conheci pessoalmente. E adivinha só, são gente como você. Quero contar até uma coisa, meus irmãos, que já tivemos muitos e muitos pregadores aqui. Teve um que uma pessoa observou uma coisa que não gostou no comportamento dele. Estávamos lá no intervalo, ou no começo, ou no final, não lembro, de uma das noites, de uma das nossas conferências, que já vamos para a 11ª conferência, juntando as duas. E um desses muitos que nós já tivemos, não importa aqui quem seja, um irmão observou, poxa, um negócio chato do preletor. Sabe o que eu falei para ele?
Pois é, meu irmão, você acabou de descobrir que ele é pecador igualzinho a você. Que ele não anda a um palmo do chão. Que ele não vem assim meio flutuando, que nem a freira daquele filme de terror lá. Que ele não tem uma luz que vem assim. É um homem como eu e como você. Então, precisamos ter o cuidado, meus irmãos, de compreender isso. Agora, veja bem, de outra forma, por outro lado, isso de maneira nenhuma é desculpa para acharmos também que, verdade, isso é para alguns, né? Eu não tenho capacidade. Como há, meus irmãos, gente que dá desculpa de eu não tenho chamado, não tenho capacidade para tal tarefa. E eu quero de novo emprestar aqui a bem pensada expressão do Ministério de Mulheres da nossa igreja. Quando Deus nos chama, quando Deus nos mostra uma necessidade na obra, meus irmãos, qual é a única resposta plausível para o Senhor das nossas vidas? Se não saiu no microfone, eu vou repetir. Sim, Senhor. Não há como dizer para Ele não. Não sou lá tão convidado assim, mas quando alguém me chama para algum convite, nesse próximo 2, 3 meses eu vou conhecer a terra de metade dos roraimenses. Vou lá no Maranhão. Mas quando alguém me liga, meus irmãos, ou manda mensagem para um convite desses, minha resposta é sempre assim. A princípio é sim, a não ser que haja um conflito de data, alguma coisa que eu já tenha marcado antes, mas a princípio estou disposto. Mas você nem pergunta o que é, pastor? Claro que não. Claro que não. Acho muito difícil que alguém vai me convidar para falar sobre física quântica. Ou vai me convidar para falar sobre anatomia avançada dos artrópodes. Oh, meu Deus do céu. Ele vai me chamar para falar sobre Bíblia. E se o tema eu não sei, eu aprendo, eu pesquiso. Sim, Senhor. Lembra o texto que fala assim, nele, em Cristo, estava sempre o sim e nunca o não. O que esse texto quer dizer, meus irmãos, é que o Senhor, nele, nunca havia dúvida. Eu estou na dúvida sobre esse negócio de cruz. Apóstolos, orem por mim. Não, nunca. Assim, meus irmãos, durante o percurso de uma obra, da nossa obra, nós vamos ter perdas. No final do ano passado, para esse, perdemos 2 irmãos preciosíssimos. Ninguém morreu não, tiveram que voltar para o seu estado. 2 irmãos novos convertidos, que eu louvo a Deus pela vida deles quando ouviram essa mensagem. 2 irmãos que me marcaram pela sua vida breve, no sentido com o Senhor, nova com o Senhor, mas que para tudo dizia sim, Senhor. Ao ponto de que muitas vezes alguém falava assim, pastor, eu vou fazer tal e tal coisa, o que você acha? Muito bom, vou convidar fulano. Eu falei, convida não, porque ele está sobrecarregado. Eu já cheguei a proibir pessoas de convidá-lo, ou convidá-la, porque já fazendo mais do que podiam. Mas aprove o Senhor que eles fossem abençoar outra cidade, eu espero, outra igreja. Isso vai acontecer, irmãos. Vamos perder gente que carrega piano. Necessidades vão surgir, a obra não para. Vamos expandir esse salão porque não está dando, a obra não para, não há desemprego na obra de Deus. Não há espaço para ociosidade, não há espaço para esperar. E a igreja, enquanto esperava pela bendita e maior promessa do Espírito Santo, que ela fazia? Resolvia as pendências, e a primeira era completar o colégio apostólico. Aí eu pergunto, meus irmãos, se a demanda está maior a cada dia, se a obra de Deus é dinâmica, qual tem sido a sua postura diante dos campos brancos mencionados por Jesus? Nós estamos agora discutindo a reforma da Previdência. É bem possível que você vai trabalhar mais um parzinho de anos do que você pensava, mas, eventualmente, você vai se aposentar. E com raras exceções, se você seguir o que está na estimativa de vida do brasileiro, logo, logo nós teremos, né, a irmã Giane entrando de andador. Logo, logo não, né, mas mais para frente, né? Ou não, né? Precisa usar o andador se quiser. Né? E outros muitos aqui, né? Eu também, irmãos, né? Um belo dia estarei ali numa cadeirinha de rodas, né? Pastor aposentado emérito, ouvindo o seu filho pregar aqui nessa igreja.
O ponto é, meus irmãos, que... Eu esqueci o ponto. Qual tem sido, meus irmãos, qual tem sido a sua atitude? Lembrei. Você vai se aposentar. Qual é o seu plano? Ir para uma praia, comprar um sítio, e chegar no céu e dizer para o Senhor, vou emprestar de John Piper, Senhor, olha a minha coleção de conchinhas que eu colhi na praia. Senhor, olha os hectares do meu sítio que eu comprei na minha aposentadoria. Senhor, cheguei no céu bronzeado, porque passei os meus últimos anos à beira. Esse é o teu plano de final de vida, meu irmão? É isso que você está planejando? Qual tem sido a sua postura, a sua atitude diante dos campos brancos? Sempre estão brancos, mencionados por Jesus. Eu quero terminar, meus irmãos, lembrando que um dos nossos devocionais esta semana, você ouviu um nome menos famoso. Sophie Muller, missionária americana que largou seu país para impactar as tribos da Colômbia, traduzindo a Bíblia para os seus diversos idiomas e os ensinando a ler. Sophie disse certa vez, eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e a obedeci. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, enquanto eu pesquisava, como eu sugeri nos grupos do WhatsApp que você pesquisasse sobre os nomes que você viu esta semana, o que me chamou a atenção é que antes de Sophie Muller se converter, conhecer o Senhor, acontece, irmãos, todos nós já passamos por isso. Bebê chora. Mas se você puder me dar um minuto de atenção, antes de Sophie Muller se converter, ela andava como uma jovem pelas ruas de Nova York. Lá ela encontrou um pregador de rua. O nome desse pregador era Jack Wyrtzen. E Jack Wyrtzen, ele pregava com jovens nas esquinas de Nova York. Sophie Muller ouviu o evangelho e se converteu. E logo depois se tornaria a missionária que eu mencionei. Mas quem é Jack Wyrtzen? Jack Wyrtzen é o fundador da organização Palavra da Vida. O genro de Jack, seu David Cox, fundaria anos depois o seminário onde eu e Leila estudamos. Eu e você, meus irmãos, nunca saberemos como a nossa obediência em servir ao Senhor pode impactar alguém, nem quantas vidas serão impactadas. Matias não é um nome muito conhecido entre os apóstolos, quase nada se sabe dele, a não ser provavelmente o seu martírio, como ele morreu. Mas certamente Matias é um nome muito conhecido para as vidas que foram impactadas pela vida dele. Há sempre vagas, há sempre uma 12ª posição em aberto na igreja do Senhor. Só é necessário, meus irmãos, que nós compreendamos como que o progresso da igreja está sempre ligado às nossas atitudes de oração, atitudes para com a palavra e no preencher das vagas na obra do Senhor. Vamos orar? Deus querido, livra-nos de toda a ociosidade. Livra-nos, ó Deus, de não ouvirmos a necessidade do perdido, a necessidade do aflito, a necessidade da Tua obra. Livra-nos, ó Deus, de transformar, ó Pai, a oração em apenas uma necessidade para o momento um pedido para o momento da necessidade. Livra-nos, ó Deus, de lhe tratar como crianças mimadas, mas que a conversa com o Senhor seja um refrigério para a nossa alma e algo que buscamos. E de novo, ó Deus, mantenha esta igreja séria e comprometida com a Tua palavra. Não apenas com uma visão de igreja como um todo, mas cada um de nós, no nosso dia a dia, comprometidos em obedecer e conhecer a Tua palavra. É por isso que oramos, ó Deus, pedindo que Tu venhas realizar isso que está no começo da comunidade da fé, esteja presente hoje na igreja que é do Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.